No vídeo de hoje, lenda alemã diz: Messi é capaz de quebrar meu recorde na Copa do Mundo. Messi encanta a Copa do Mundo com o inglês local da Flórida. Ex-estrela brasileira diz: Messi é melhor que Ronaldo. O comentário de Klopp sobre Messi e a Copa do Mundo de 2026. Não se esqueçam de compartilhar suas previsões nos comentários sobre a seleção argentina nesta Copa do Mundo. E se você é fã de futebol, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Lenda alemã: Messi é capaz de quebrar meu recorde na Copa do Mundo, disse a lenda alemã Miroslav Klose, o maior artilheiro de todos os tempos dos torneios da Copa do Mundo. Sua crença é que seu recorde de número de gols marcados na Copa do Mundo poderia ser quebrado durante a edição atual do torneio. Klose possui o recorde histórico como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, depois de superar a marca anterior registrada pelo brasileiro Ronaldo durante a edição de 2014, antes de se aposentar do futebol internacional. E o recorde da estrela alemã enfrenta uma ameaça real na edição atual, diante da proximidade tanto do argentino Lionel Messi, que tem 13 gols, quanto do francês Kylian Mbappé, que marcou 12 gols na história de suas participações na Copa do Mundo. Klose, atual técnico da equipe alemã Nuremberg, disse em declarações ao jornal Süddeutsche Zeitung: Espero que meu recorde seja quebrado durante a atual Copa do Mundo. O torneio agora inclui um número maior de partidas e seleções, o que dá aos jogadores mais oportunidades para marcar. E acrescentou: Messi e Mbappé são capazes de ir longe no torneio. E isso é maravilhoso, porque recordes foram criados para serem quebrados. A ex-estrela alemã também mostrou sua preferência por Messi, caso um dos jogadores consiga superar sua marca, dizendo: Se isso acontecer, ficarei feliz se Messi for quem quebrar o recorde. Sou um de seus maiores admiradores. Ele é um gênio. E a seleção argentina, campeã da edição anterior, se prepara para competir na Copa do Mundo de 2026 dentro do Grupo 10, que também inclui as seleções da Argélia, Jordânia e Áustria, com sua estreia contra a seleção argelina na primeira rodada da fase de grupos. Messi encanta a Copa do Mundo com o inglês local da Flórida. No cenário esportivo mundial, há constantes que não mudam, entre elas a habilidade lendária de Lionel Messi e também seu apego rigoroso a falar em sua língua materna, o espanhol. Mas a recente coletiva de imprensa do acampamento da seleção argentina nos Estados Unidos quebrou essa estagnação e provocou uma grande surpresa que rapidamente virou tendência global. Durante a coletiva, um jornalista americano dirigiu uma pergunta ao capitão do tango e, em vez da espera habitual pela tradução simultânea, Messi surpreendeu os presentes respondendo diretamente com uma frase curta em inglês, concisa, mas extremamente clara. A mídia americana capturou o momento com grande entusiasmo e a imprensa esportiva nos Estados Unidos considerou que os 2 anos que Messi passou nas fileiras do Inter Miami começaram a mudar completamente seu rosto linguístico e que ele absorveu a cultura americana mais rápido do que o esperado. E nas plataformas de redes sociais, explodiu uma onda de comentários engraçados e sarcásticos, com os torcedores concordando que Messi não apenas falou inglês, mas falou com um sotaque local da Flórida, em referência à sua completa integração com a atmosfera de Miami como parte de seus preparativos mentais e comunicacionais para disputar a última dança de sua carreira em Copas do Mundo. Apesar do humor do momento e de suas dimensões comerciais, isso abre a porta para refletir sobre um fenômeno que acompanhou Messi ao longo de toda a sua carreira: o orgulho rígido pela identidade e pela língua nacional. Durante 2 décadas na Europa, Messi se mudou entre Barcelona e Paris. Viveu em ambientes multiculturais e, embora tivesse dominado a compreensão de outros países, impôs seu orgulho linguístico a todos. Em uma época em que as estrelas competem para aprender inglês e conquistar a aprovação de patrocinadores globais,
Messi continuou vendo seu espanhol, com o puro sotaque argentino, rio-platense, como uma parte inseparável de sua identidade como jogador e como pessoa. Nas principais plataformas, dos palcos de coroação da Bola de Ouro em Paris, às coletivas de imprensa das finais da Copa do Mundo, Messi obrigou a mídia mundial a traduzi-lo, enviando uma mensagem implícita: quem quiser ouvir o melhor da história deve entendê-lo em seu idioma. Sociólogos veem a adesão de Messi à sua língua como o cordão umbilical que o conectou aos torcedores na Argentina, que o criticaram durante anos por passar a maior parte de sua vida na Europa. Esse apego à língua e ao sotaque local reconstruiu pontes de confiança e lealdade completa com o povo de seu país. Enquanto isso, especialistas da mídia esportiva acreditam que a frase em inglês que Messi soltou na Flórida não significa que ele esteja abandonando sua herança linguística, mas sim que é uma saudação inteligente ao país anfitrião que acolheu o capítulo final de sua carreira lendária. Messi provou, mesmo falando apenas algumas palavras em inglês, que ele é quem estabelece as regras. Quando permanecer em silêncio, quando falar e no idioma que quiser, deixando o mundo, como sempre, correndo atrás para entender o que ele disse. Ex-estrela brasileira, Messi é melhor que Ronaldo, a lenda do futebol brasileiro. Djalminha acredita que Messi é melhor que Ronaldo e também considera a Argentina uma das principais candidatas a vencer o título da Copa do Mundo de 2026. Djalminha. Seu nome completo é Djalma Vitocha Dias. Nascido em 1970, ele desfruta de habilidade técnica individual excepcional e grandes capacidades profissionais. Jogou por vários clubes, incluindo Flamengo, Palmeiras e Deportivo La Coruña. Foi ex-jogador da seleção brasileira e venceu o torneio da Copa América e o América de 1997 com a equipe do samba. Djalminha atualmente trabalha na KCTV e mora nos Estados Unidos. O ex-meio-campista Djalminha fez recentemente suas declarações sobre Lionel Messi ao jornal argentino Olé e preferiu a lenda Messi, a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, dizendo: ele é melhor que Cristiano? Acho que Messi é melhor, mas isso não significa diminuir Cristiano. Para mim, Messi tem mais talento e características mais inatas. E a lenda brasileira acrescentou: acredito que, com a qualidade desta escalação e com o Messi permanecendo aqui, a seleção argentina é definitivamente uma das principais candidatas a vencer o torneio. Djalminha também elogiou outros jogadores da seleção argentina, dizendo: Djalminha também apontou a situação da seleção brasileira e a comparou com a seleção argentina, dizendo: o Brasil atualmente está passando por uma etapa muito complexa. Há muito pouco tempo para formar a equipe. Ainda não estabelecemos uma estrutura clara. Pelo contrário, a Argentina é muito mais estável. Eles se recuperaram depois da vitória na Copa do Mundo anterior e agora estão à frente do Brasil. O comentário de Jürgen Klopp sobre Messi e a Copa do Mundo de 2026. Não sei por onde começar. E isso não aconteceu comigo muitas vezes na vida. Sou um homem que sempre sabe o que quer dizer. Sou Jürgen Klopp, o treinador que fala rápido, ri alto e abraça todos na sala. Mas Messi me faz sentar e ficar em silêncio por alguns segundos antes que as palavras venham. Ele entrou em campo aos 70 minutos contra a Islândia, minuto 70, e ele tem 38 anos e voltava de uma lesão. Depois, aos 72 minutos, um gol e aos 86 minutos, um passe decisivo. Apenas 20 minutos em campo e ele fez a diferença da maneira que só Messi sabe fazer. Isso é loucura, isso é antinatural, isso é Messi. Enfrentei Messi na Liga dos Campeões com o Dortmund e com o Liverpool. E vou falar com vocês, com total honestidade, sobre essa experiência, porque é importante para entender o que estou dizendo agora. Em 2019, com o Liverpool, fomos ao Camp Nou, nas semifinais, e Messi marcou um gol de falta e nos venceu por 3-0. No caminho do campo até o ônibus, lembro que estava pensando: como?
Como ele encontra o canto certo com essa precisão sob essa pressão neste momento? Sentei no ônibus e pensei por muito tempo. Então disse a mim mesmo: este não é um jogador comum, isto é algo diferente. Claro, voltamos em Anfield e realizamos o milagre 4-0. E foi um dia magnífico na história do Liverpool, mas não esqueci o que Messi fez no Camp Nou, porque algumas coisas permanecem na sua memória, independentemente do resultado final. E agora, ele tem 38 anos e faz as mesmas coisas. E é exatamente isso que o torna impressionante. Quando vi o passe extraordinário que ele fez antes do pênalti, no jogo contra a Islândia, disse a pessoa ao meu lado: isso é o que ele fazia em 2009 com o Barcelona. Esse passe, com esse timing, essa precisão e essa visão do companheiro no lugar certo, antes que qualquer outro pudesse alcançá-lo. Estava presente quando ele tinha 20 anos e continua presente quando ele tem 38. Isso não acontece na física, mas acontece com Messi. Adoro falar sobre a pressão do lobo frontal no futebol, sobre decisões rápidas e como os jogadores as tomam. Esse é um tema que eu amo e estudei muito na minha carreira. E a conclusão a que cheguei, depois de todo esse estudo e experiência, é que Messi executa esse lobo de uma maneira que nenhum outro ser humano neste planeta faz. A velocidade com que ele toma a decisão certa nas situações mais difíceis e nos momentos de maior pressão. Isso não é apenas treinamento. Isso é um talento que Deus criou e deu a uma única pessoa. 8 bolas de ouro, o maior artilheiro da história da seleção argentina, e ele marcou esse número aos 38 anos. Campeão do mundo com a Argentina no Catar. E agora se prepara para defender esse título. Quem disser que Messi não é o melhor da história, precisa me explicar o que falta a ele. Porque eu não vejo o que falta, não vejo nenhum critério em que Messi não supere todos. Respeito Ronaldo e respeito o que ele fez, mas quando você me pergunta com total honestidade, e eu sou um homem de estudo, análise e uma longa carreira nesta profissão, quem é o melhor da história? Minha resposta é clara: Messi. Sem dúvidas, sem nenhuma reserva. E a Copa do Mundo de 2026 confirmará isso diante de bilhões, porque a Argentina, com Messi, nesta preparação, é a principal candidata a vencer o título. E isso não é um desejo e não é fanatismo. É uma avaliação de alguém que viveu este jogo e sabe o que faz a diferença nos grandes torneios. A equipe que possui o jogador, que eleva o nível de todos ao seu redor nos momentos mais críticos, é a equipe que vence no final. E Messi faz isso. Ele transforma bons jogadores em grandes jogadores quando eles jogam ao seu lado. Julián Álvares, Lautaro, Almada, todos eles jogam em um nível superior com a presença de Messi na equipe. Esse impacto coletivo não pode ser medido em nenhuma estatística. E vou assistir a esta Copa do Mundo com os olhos bem abertos e o coração aberto. Porque o que Messi fará nas próximas semanas será algo que contaremos aos nossos filhos e netos. E é exatamente por isso que amamos o futebol. Messi, sou seu admirador desde a primeira vez que o vi em campo. E essa admiração não mudou, apenas aumentou com o passar dos anos. Obrigado por continuar nos dando essa beleza e boa sorte na Copa do Mundo, a menos que você enfrente um time em que eu esteja apostando.